Atento, o 193 BombaCast é o Cobom. Que a PQRV, Cobom. O 193 BombaCast acione aí as guarnições para o atendimento da emergência, que hoje o bicho vai pegar aqui no 193 BombaCast diretamente da Fundabom Bomba Café. Atento às guarnições de autobomba, comando de área, unidade de resgate, usa todas as guarnições de serviço. Bora tomar postos, porque hoje a gente tem aqui uma pessoa que é sumidade no que faz, viu? Ah, mas que legal. Hoje nós temos o prazer de receber Sou fã. no BombaCast, o 93 BombaCast, a Cabo PM Rimoli, Aê. bombeira educadora do 7º grupamento, diretamente de Campinas. Valeu, Rimoli, que legal receber você aqui. Obrigada. Raquel Rimoli. Raquel Rimoli. Caramba, hein? Obrigada, uma honra estar aqui só com os mestres. É nada, que isso. E o que você está fazendo hoje lá no 7º grupamento? Qual a sua função principal hoje, Rimoli? Conta pra nós. Hoje eu tô como bombeira educadora, né? A minha função é ir nas escolas, fazer principalmente a implementação do programa Bombeiro na Escola, né, o PBE, para os alunos de Fundamental 1 e 2. Peraí. Que o pessoal de casa queria Complicou saber. agora, hein? O que é o PBE? É o Vamos explicar. Programa Bombeiros Bombeiro na na Escola. Escola, isso. Porque, Odi, só pra falar pra ela. Tomei até uma cachaça aqui. Nós porque temos complicou. o PBE. Por que a gente faz o PBE? O que é então o Programa Bombeiros na Escola? Qual o objetivo dele, É um Rimoli? programa educativo e preventivo, né, institucional. Então, nas 645 municípios do estado, a gente tem esse programa implementado para os bombeiros educadores irem nas escolas e fazer um treinamento e instrução de primeiros socorros. Então, a gente tem um recorte de 4º e 5º ano no Fundamental 1 No Fundamental 1. e Fundamental 2, 8º e 9º. Então, no Fundamental 1, a gente tem uma cartilha lúdica que vai falar sobre o número do bombeiro, a questão do trote, da criminalização, quais são as atitudes que esse jovem, né, essa criança tem que ter quando ela tiver de cara ali no incêndio. Numa emergência, Numa emergência. o que ela tem que fazer? Não só de primeiros socorros, mas também a prevenção. E Isso. olha, você já participou dessas Cara, ações? esse programa é fundamental, né? Ele começa ali, historicamente, na verdade, ele é uma ramificação do PROERD, porque o PROERD é de prevenção de drogas nas escolas, né? Prevenção E aí, primária, né? de primária. E aí você cria, porque você tem vários aspectos, né, Palombinho? Você vê a criança, não só no conteúdo que você está repassando para ela, de prevenção de acidentes, de atendimento pré-hospitalar, mas da proximidade. Você exerce a proximidade, né, entre o bombeiro e a criança, né? A criança já tem um sonho de ser bombeiro. Imagine agora vendo bombeiro dentro da escola dela. Chega uma menina que ela gostaria de ser bombeira e quando ela vê a Rimoli lá, ela fala assim, meu Deus, ela Chegou vai a Raquel. fardada. Raquel Rimoli. A Cabo Rimoli chega ali para explicar as ações. Como é que você vem percebendo a molecada? Eles têm muita atenção, eles gostam desse tipo do programa, do programa de bombeiros na escola? A primeira pergunta que eu faço quando eu chego na sala de aula, né, antes de explicar o que é o programa, o porquê que eu tô ali, qual que é o objetivo, como vai ser construído essas 4 horas aulas ali que eu vou trabalhar com eles. São 4 horas aula. São 4 horas aulas, isso. E aí eu normalmente faço uma aula dupla e retorno na próxima semana ou dali alguns dias, né, para ter esse vínculo. A gente não pode fazer 4 horas direto. A primeira pergunta que eu faço na sala de aula, eu falo, alguém gostaria aqui de trabalhar no bombeiro? E as crianças piram, né? Levanta a mão e fala, eu quero e tal. Eu falo, olha, maravilha, mas se eu mandar um bilhete na tua agenda falando pra sua mãe deixar você 24 horas no quartel pra ir correr pro incêndio, pro resgate, salvamento, provavelmente ela não vai deixar. E aí eles ficam, não, minha mãe deixa. Minha mãe é legal, Posso lá dormir no quartel? Aí eu falo, tudo mentiroso. E aí eu fico explicando, né, que eles podem ser, sim, os ajudantes oficiais do bombeiro. A partir do momento que eles participam do programa, a última folha é um certificado, que vem já na apostila. Que legal. E que a gente vai construindo isso. E aí eu vou trazendo essa associação com a realidade deles. Então, por exemplo, eu falo, qual que é... Vocês já assistiram o desenho Patrulha Canina? Ah, a gente já assistiu.
Falei, qual que é o nome lá do bombeiro, do cãozinho que é bombeiro? Ah, é o Marshall. Falei, então, o primo do Marshall é o nosso Faísca. É o Faísca. Ele é o primo. E lá quem o que Marshall, é o Faíscão lá? O Faísca é o nosso mascote, Então, né? mas quem é o Faíscão? Quem que faz o Quem que Faísca? Ah, na formatura, normalmente a gente pega. Tem o sargento de cara. De cara que lá, ele é. tô Abraço pro de conhecido cara. mundialmente. De cara Esse cara é demais, meu. finíssima, Ele é, cara, gente e boa. ele é o cara que... O E de ele cara, normalmente- eu acho que é o bombeiro mais famoso do estado de São Paulo. Eu Depois acho dele. que ele, Depois dele. Não. ele de fazia cara- esse trabalho antigamente, É. quando nem era Gente boa assim, demais. institucionalizado. É, Ele fazia é. o projeto Bombeiro Mirim. Ele sempre antes, levantou essa bandeira, né? Sempre, da Sempre. educação. Não, então, vamos explicar um pouquinho, que o pessoal sempre pergunta pra gente, né? Sobre o bombeiro mirim que tem ainda em alguns locais, não do corpo de bombeiros. E o Isso. o programa Bombeiros na Escola. Bom, primeiro, quando antigamente a gente tinha algumas ações de bombeiro mirim, quer dizer, as pessoas levavam as crianças Até para a os escola. quartéis. Isso. Aliás, da escola para o quartel, Isso. e aí eles ficavam no quartel tendo quase as mesmas instruções, mas ainda um pouco sem a característica pedagógica. Então era muito Isso. comum colocar a molecada no perigo. Imagina, ele pegava lá um botijão de gás, acendia o botijão de gás, imagina um menino de 11 anos, isso aí. vou apagar o incêndio com o dedo. É. Lógico, né? A supressão do oxigênio vai apagar o incêndio. Você gostaria que teu filho de 11 anos colocasse a mão num botijão de gás pegando fogo? E não é didático, né? Além de ser didático, não é pedagógico, Não é né? Isso. Então o que aconteceu foi isso. Dentro da seção de educação pública, aliás, da divisão de educação pública, começou com a seção, mas a divisão de educação pública, ela desenvolveu junto à Secretaria de Estado da Educação esse programa com o intuito de instruir, de dar essa vivência para a molecada dos perigos e também de como acionar, dele participar às vezes até de uma manobra de primeiros socorros quando ele é um pouquinho mais velho. Isso, porque oitavo e Isso aí. nono já tem Já essa tem parte essa. prática, né? Mas você sabe que isso daí não vem, né? Isso daí é um conceito até de vários países que tem o atendimento pré-hospitalar, em alguns países da Europa, Estados Unidos, ele tem o atendimento pré-hospitalar como matéria curricular. Na grade Então a curricular. criança, né, ela já sabe fazer reanimação cardiopulmonar, ela aprende a utilizar um desfibrilador externo automático, né? E Fazer isso um ajuda desengasgamento. muito, porque Fazer um desengasgamento, são típicas manobras. ações Que que acontecem na escola. elas requerem o seguinte, tempo-resposta baixíssimo, Sim. né? Você não pode ter ali uma pessoa em parada cardiorrespiratória Mais de 10 por minutos. mais de 10 minutos, porque é irreversível praticamente, né? Uhum. E o uso do DEA, quanto mais rápido for, melhor é. Então, assim, Sim. essa conscientização dessa criançada, ela é fundamental para amanhã reverter quadros graves, né, de atendimento. Então, E o de Rima, ele aproximar a conta... profissão também, né? Porque essa questão, a gente tem algumas empresas, né, de bombeiros civis que vendem esse projeto Bombeiro Mirim e acabam até fazendo visitas, às vezes, em alguns quartéis. E isso acaba fazendo com que a população confunda um pouco a questão legal ali do trabalho do bombeiro militar para o bombeiro civil. Então, essas crianças são colocadas realmente em risco para fazer alguns treinamentos e que, às vezes, bombeiros civis não têm nem a capacidade técnica, tá? Para poder fazer essa instrução. É ali simplesmente uma brincadeira de uma profissão, né? Então, pensa, se a gente for levar uma criança num laboratório químico para entender qual é a profissão do químico, Lógico. é muito risco eu colocá-la ali fazendo algumas Na preparações. situação de perigo, Exatamente. né? Então, eu queria que você comentasse, para quem está assistindo a gente, tem muitos pais, muitos diretores de escola que gostariam de saber como ele chama o bombeiro, o programa Bombeiro na Escola, como que ele faz? Pelo menos aí na região de Campinas e com certeza no estado de São Paulo inteiro. O que ele tem que fazer? Isso, a gente tem vários caminhos. Ele pode entrar no site do Corpo de Bombeiros e lá tem a área de educação pública que vai estar cadastrado na região dele qual é o bombeiro educador e o telefone do quartel próximo. Então ele vai entrar lá no site do Corpo de Bombeiros, vai ver em E é Campinas. simples, então ele vai entrar no site, ver a região dele e mandar um e-mail para que ele possa agendar. Isso. E aí ele vai ter o telefone do quartel e vai poder entrar em contato. Mas, por exemplo, lá em Campinas, a gente também abriu essa conversa, esse diálogo com as diretorias de ensino e com a Secretaria de Educação. Secretaria de Educação vai trabalhar ali com as escolas municipais e a diretoria de ensino com as escolas estaduais. As particulares também estão, né? sobre esse guarda-chuva aí da diretoria de ensino. Lógico. Então lá, por exemplo, em Campinas é dividido leste-oeste.
Aí eu apresentei aos diretores, que eles fizeram um e-mail institucional para as escolas que estão sobre a sua responsabilidade, fazendo a divulgação desse programa. E eu criei um Google Forms para ser de uma maneira rápida, eu consegui tabular ali os endereços para fazer um itinerário, e lá a gente está fazendo esse mapeamento regional. Então, por exemplo, eu vou fazer uma formatura próxima agora, com 300 alunos de uma única região lá do distrito de Sousas. Então eu fiz as 4 escolas, as 3 estaduais e uma municipal. E a gente vai fazer uma grande formatura para essas crianças. E como estão esses agendamentos? Então, você está tendo muita muita resposta, demanda. muita demanda. É muita demanda, porque eu sou uma bombeira educadora para atender as 692. Não só Campinas, né? Não só Campinas e região. Então tem Indaiatuba, outras cidades Rímoli, menores. e você tem ideia de quantas escolas você já atendeu? Desde o aproximadamente, começo, de alunos formados eu tenho uma noção assim do recorte do ano passado e para esse ano, assim, porque em 3 meses, basicamente, assim, de aulas e tal, instrução, a gente já formou o dobro do que a gente formou ano passado. Então, ano passado a gente formou o quê? Umas 680 crianças. Caramba. Ainda assim com aulas online, porque a gente teve aí a questão da pandemia e tal. E para agora a gente já está com mais de 782 crianças formadas. Formadas. Então, ela passa por essas 4 horas aulas e aí depois a gente faz uma formatura, ela recebe um certificado. E eu construo um significado simbólico no sentido assim, aquela primeira pergunta que eu fiz no começo, de que se ela queria ser um bombeiro, né, que se ela queria trabalhar no bombeiro, ela vai conseguir pegar o certificado de um ajudante oficial do bombeiro depois que ela participou dessas aulas e ela se formou, então ela recebe aquele certificado. E é sensacional os feedbacks assim. Então, isso que eu ia falar, feedbacks, né? Qual que é a situação mais emocionante que você passou por todo esse treinamento? De uma ligação de uma diretora de uma escola lá, estadual em Campinas, em que ela falou, olha, eu tive um aluno engasgado aqui com um pedaço de maçã e quem me deixou calma e quem conseguiu desengasgar foi uma aluna do 5º ano. Caramba. Então, assim, do próprio quinto ano que não tem isso, que não tem a prática. Então, a gente foi construindo essa teoria, mas não tem a prática. Eu não coloco esses alunos para fazer a manobra de desengasgamento. Só que essa aluna, ela é irmã de um aluno do 9º ano. Que já tinha tido a prática. E aí, que já tinha tido a prática, e eu falei para eles, ó, isso daqui é um conhecimento para vida. Pra gente, nosso cérebro, pra gente cada vez aprender mais, quando a gente ensina o outro, a gente tira o conhecimento da memória de trabalho e passa pra memória de longo prazo. Então, vá pra tua casa e ensina os teus familiares. Porque se você se engasgar, alguém sabe te salvar. Você sabe que outro dia eu tava pensando isso daí. Eu falei, puxa, eu sou o bombeiro da família, né? Lógico. Qualquer coisa, você é o bombeiro, você liga pra gente e a gente acaba... Mas e se você passar mal? Então, esse coisa de falar assim, não, peraí, e se eu tiver uma parada cardiorrespiratória? Quem vai me salvar? A minha mulher não foi capacitada, né? Então, olha que bacana isso daí. Você levar, além de capacitar a pessoa que está em aula com você fala assim, ó, leva para sua casa, né? Porque isso pode salvar a sua própria vida. Graças a Deus, ela levou para casa, ensinou a menina e a menina salvou uma amiguinha. E a diretora veio, assim, ligou, né? A gente tem um contato próximo para ajustar a aula, se teve alguma questão, às vezes algum professor pegou Covid, alguma coisa assim, a gente vai ter que ajustar o horário. Então, normalmente acaba passando até o meu celular pessoal, né? E aí, essa diretora fez a questão de ligar. Que legal esse feedback dela, né? Foi, muito legal. Você faz uma escola, desculpa, você faz uma escola por semana? Não, na verdade, a semana é dividido em várias escolas várias de uma escolas, única aí região. depois você volta nessa escola. Então, dependendo do tanto de aula, tanto de salas que eu tenho em uma escola, eu fico o dia inteiro. Na segunda, na terça eu vou para outra e faço na região. Entendi. E essa satisfação, você acaba transmitindo isso também nas próximas aulas para a molecada, né? Você não conta para eles, olha, presta atenção porque aconteceu na outra escola que um amiguinho salvou a amiguinha que teve um engasgamento. Sim, a intenção é capacitá-los, assim, né? É capacitá-los. Histórias reais prende muito a atenção. Porque, assim, diferente de uma instrução para militar, né? Eu já dei instrução para alguns militares. Ele tá lá, ele tá afim de ver aquilo que você vai falar, ele tá atento. Agora, a criança, ela precisa ser seduzida.
E não é uma sedução que, se você falar qualquer coisa técnica, ela vai prestar atenção em você. Então você tem que a todo momento trazer o lúdico, que é a linguagem da criança mesmo, e fazer a associação. Então eu vou buscar o desenho que ela assiste, eu vou buscar coisas da vida dela. Eu tenho uma. Como é que chama o sangramento do nariz mesmo? Epistaxe. A epistaxe. Aí eu falo assim, eu queria ser uma pessoa normal. Chega pro moleque do 8º e 9º ano e fala assim, você assiste Stranger Things? Quando a Jane vai pro mundo invertido, ela começa a sangrar. E eu fico olhando o Stranger Things que eu assisto com a minha filha e eu vejo lá epistaxe. Aí eu falo assim, pô, será que não tem ninguém que consegue, presta atenção, fazer o tamponamento da narina que tá sangrando, abaixa a cabeça e coloca um gelinho do outro lado. Acabou o problema. Aí você entra na mente da molecada, a molecada fala... Não, e ele faz analogia com uma coisa que é o que é a real, série. Aí você já tem que chegar. Quem assiste Stranger Things aqui? Todo mundo... Aí você... E a Jane? Ninguém consegue ir lá e salvar a Jane, mesmo no mundo invertido, quando ela vira Eleven? Meu, então é legal. É 11, é isso mesmo. Então é isso, você tem que ter É isso essa mesmo. sacada. Caramba, você lembrou que se chama Jane, que é 11, Nossa, você eu tenho uma adolescente também, ela é 12 memória anos, eu assisti com ela. Caramba. E estreou agora há pouco. Então, são assuntos que se você falar, conta pra eles. Você Olha, traz para o universo da exatamente, pessoa. É isso aí. Se você É chegar isso lá aí. e conversar com a criança, olha, se ele tiver uma parada cardíaca, o moleque, o que é isso? Que é isso? Não, se você falar epistaxe. O quê? Epistaxe, Não, né? aqui, assim, ó, então vou fazer a manobra de desengasgamento. Você coloca no apêndice xifoide. Ei, você coloca a mão na boca do estômago. Isso, é falar fácil. É isso aí, é isso Vai aí. entrar no mundo dele. Mas eu percebi que o teu linguajar, ele é bem técnico para a parte da educação. Qual é a tua formação? A minha, eu fiz pedagogia e tô fazendo psicopedagogia agora também. Tô fazendo a pós-graduação de psicopedagogia. Vamos contar um pouquinho da sua história no Corpo de Bombeiros? No Corpo de Bombeiros. Não, antes. Vamos antes, Olha vamos só que antes. história legal. Não, pedagoga tem muita história. Tem, pô. até eu chegar aqui. Qual que foi o lugar Não. mais inusitado que você trabalhou? Foi na FUNAI. Na FUNAI, quando eu morei em São Gabriel da Cachoeira. FUNAI. Eu trabalhei lá, fiquei 7 meses trabalhando com saúde indígena. E morei em São Gabriel da Cachoeira e eu fazia São Gabriel da implementação. Cachoeira, onde fica? É na cabeça do cachorro, olhando o mapa do Brasil, assim, a gente tem como se fosse um cachorro ali no Isso. canto superior esquerdo e é bem na cabeça do cachorro, assim. Quantos É quilômetros meio da Amazônia. de Tem que ir pra Manaus e aí você sobe 3 dias a Chalana pra chegar Chalana, lá. dormindo na rede. Agora fomos surpreendidos. Eu te conheço pelo menos há uns 10 anos, ou quase uns 7, pelo menos no curso lá 7, né? Eu fui em 2014 pro bombeiro. É, Fui no policiamento 3 anos. Então um pouquinho menos. Eu não sabia que você tinha trabalhado com educação indígena. Que legal. Eu acho que o meu movimento de inclusão começou lá, né? Outra cultura. E a gente não vê, assim, tão... Puxa Agora, vida, né, eu acho que com o advento da tecnologia, quanto mais acesso as pessoas à internet e tal, a gente consegue entender um pouco mais sobre inclusão no público indígena. Mas lá foi um lugar em que eu realmente falei, nossa, por que a gente tem essa exclusão, né, desses indígenas que nascem atípicos, né? Ou às vezes com alguma má formação, ou tem alguma deficiência intelectual, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção. E eu fui pra lá em 2008. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 7 meses. 7 meses. 7 2008 meses. e depois você prestou o concurso para a Polícia Militar. Foi, depois eu voltei e aí eu prestei minha mãe tinha uma amiga que era policial e ela falou que estava aberto concurso de temporário. Então eu fui temporária de 2009 a 2010. Lá em Campinas? Lá em Campinas. 7 Como eu meses. tinha feito técnico em nutrição, aí fui trabalhar no rancho lá, fazia compra de gêneros alimentícios para os quartéis. E aí em 2010 eu prestei a prova em 2011 e acabei me formando na Então, escola. você prestou a prova e foi para a Escola Superior de Bombeiros ou você não, foi para não, CBCS, né? eu fiz a escola de formação em De Pirituba. soldados, Pirituba. Isso, e aí eu fiz o específico em Campinas, no CPI 2. Olha aí, ó, pessoal, às vezes eles ficam lá, a gente recebe muita mensagem, né? E eles perguntando, pô, como é que eu entro nos bombeiros? Dá uma olhada aí, pô.
Pessoal que tá, mesmo no policiamento, que gosta do corpo de bombeiros, às vezes perdeu aquela oportunidade logo de cara da prova física. Não deu a que hoje classificação. não deu a classificação. Normal. Não desiste não. Não, de jeito nenhum. O corpo Até porque quando demorou de você se formar 3 anos. 3 anos. Então Eu não é um sempre tempo quis, tão eu longo. sempre quis ir pro bombeiro, mas no meu edital não abriu. E aí eu tive que ir pro policiamento. Aí, assim, foi uma escola de vida, assim, eu acho. CBCS você fez em que ano? 2014. 2014. Então Isso. você ficou de 12, aí você ficou 12, 13 e 14 e foi pro CBCS. Aí eu já lembro dela lá. Você foi um tempo de boa. Não foi. Não foi porque eu cheguei lá, o meu fardamento era diferente. Eu tava trabalhando no Batalhão de Ações Especiais, no primeiro BAEP em Campinas. Então eu usava boina, eu usava coturno, a minha calça era diferente. Eu não tinha uma roupa do policiamento do 01, por exemplo, né? De quem atende a 190. E aí a primeira coisa que foi falado, falou assim, meu, se vira e fica igual a todo mundo, você não é diferente aqui. Quem falou isso, menino? Eu não sei, um tal de Capitão Diógenes, Não, ele falava isso. Fala sério, né? É a escola, a escola é escola. E aí você se virou. Tive que me virar. Resiliência Emprestado, pura. aprendi muita coisa. Aí depois do CBCS, fala o que é o CBCS, que o pessoal não sabe o que é. É o curso de bombeiro para cabo soldado. Então, para quem quer sair do policiamento e fazer essa transição de carreira interna, né? Transição de carreira interna. E aí você eu tenho uma foi história curiosa pro 7º grupamento. Porque eu tenho uma história curiosa porque assim, eu fiquei grávida no meio do curso. Então eu conheci meu marido nas fases do CBCS. Naquela época tinham outras fases, tinha a prova, tinha. Teu marido é sargento do bombeiro. Hoje né? ele é sargento. Fazendo Cesalt. Isso, exatamente. Tá fazendo nesse curso meu de meio. salvamento em altura. Hoje, tá fazendo lá agora. E aí, na época, então, a gente se conheceu nas fases do concurso e a gente ficou junto, só que no meio do curso acabou que eu fiquei grávida e eu me vi numa situação Tô tentando muito. lembrar o nome da sua filha. Luna. Luna. Luna, 7 anos. Que é um nome anos. muito bonito. Luna, é isso aí. E aí eu fiquei assim, desesperada, porque É a cara dela. na época o coronel que estava comandando o BAEP, ele falou, ó, ele rasgou a minha ficha que tinha acabado de voltar do CDC, curso de distúrbios civis. E aí, naquela época, precisava pro atirador do pelotão ter alguém com esse curso e tal, e o pelotão acabou me mandando, achou que eu não ia me formar, acabei conseguindo me formar, era a única mulher do curso e tal. Beleza, voltei. E ele falou, se você não passar no bombeiro, você vai trabalhar no pior batalhão de Campinas. Então era a deixa que eu precisava para realmente me dedicar. A prova foi em janeiro, então eu passei Natal, Ano Novo, treinando. Sinceramente, eu não entendo também esse tipo comecei. de situação, né? Cara, isso daí existia bastante também, né? É uma evolução, né? Você não tem mais isso. Não. Se escuta, Isso daí foi 2010. 2013, mais ou menos. A gente entende também, né? Às vezes o comandante fica, caramba, eu investi tanto. Isso que eu ouvia. Eu vejo futuro nessa pessoa e eu vou perder. Né? Então, assim, de alguma forma a gente até compreende isso daí. Mas enfim, tudo bem. A gente entende, faz parte mesmo, né? E aí, quando eu me vi grávida, eu falei assim, se eu abrir a boca aqui, vai dar ruim, porque eu vou ficar aqui, eu não tenho família em Franco da Rocha, é extremamente fora de... É contramão ali contramão. de tudo. Pra Campinas é terrível, né? E aí eu tinha uma moto na época, eu falei, cara, não dá pra ficar viajando grávida de moto na rodovia. E aí eu falei assim, que esteja nas mãos de Deus. Então minha filha já tem meio curso lá, já. E aí você fez o curso sem ninguém sabia se estava grávida? Não. Tanto é que meu você pai... me conta isso agora. Então mulher. Já passou, ela tem 7 anos, né? Caramba! Olha isso, cara. Devia ter pego um pouquinho mais leve, né? E aí foi engraçado, meu pai foi na formatura. Alguma dificuldade que você fala assim, escuta, e agora? Não, Meu Deus, eu tinha vou que contar pra alguém que foram 3 meses, né? Foram 3 meses. 3 meses, então 3 meses. Não, o CBCS naquela época eram 6 meses. 6 meses. Aí eu fiquei grávida no 3º mês, então de 3 meses à frente eu tava lá. E mas você eu não contou senti, pra alguém? não deu tempo de sentir enjoo, de sentir nada, assim. Você eu lembro uma vez que eu tava estagiando em São Paulo e eu fui pegar lá uma queda de motociclista, era uma fratura exposta, a hora que eu abri o saquinho da atadura, né, da faixa lá pra gente fazer o curativo, eu lembro de ter sentido alguma coisa, que esse cheiro, toda vez que eu sinto, eu lembro fortemente. Então foi a única coisa que eu senti, assim. E teve alguma confidente sua que sabia que você tava grávida? Meu marido na época, né? Sim, porque eu falei, desespero, o que eu faço? Mas ele não vou abrir a tava na boca. escola, né? Tava. Tava na escola? Tava, só que ele não era do mesmo pelotão. Ele era do CBCS, mas ele não era do mesmo pelotão. Ninguém sabia que a gente tava junto. Ninguém sabia. Eu tinha outro canga lá, fazia atividade extra com outros. Tô brincando, sabia. Tanto é que quando a gente foi escolher vaga mesmo, todo mundo se surpreendeu. Como é o nome porque dele? Desculpa.
Agora é Leandro, Sargento Leandro, isso. Um abraço pro Sargento Leandro, né? Leandro. Boa sorte no Cesalte aí. Não deixa ela esconder mais isso daí não, pô. Ela tá grávida, pelo amor de Deus, pô. Cara, mas aí dá pra mostrar a persistência, a capacidade que ela teve de cumprir aquilo que ela... Ó, eu que vou te contar, eu conheço um pouco, né, pelo fato de trabalhar na escola, e ela, daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto, o quanto ela me ajudou já no curso, né? E a bicha é turrona. É turrona. Tem uma didática que você não tem ideia, Palombinho. Que legal, né? É uma pessoa. aprendi Agora eu sei de onde vem, da pedagogia, né? E dá tanta aula, porque você deve dar uma carga horária de aula semanal absurda, né? Um e pouquinho. para criança, que é um público. Demanda muda emocionalmente, tudo. demanda, porque... Mas a formação veio agora, assim, eu me formei ano passado. Então, acabou que eu desenvolvi muita coisa na prática, assim, e depois eu falei, nossa, é interessante a gente entender um pouco mais sobre o cérebro da criança, né? E até por isso foi a escolha da pós agora, de fazer psicopedagogia. Entender como acontece a aprendizagem para diferentes crianças, né? Então, é bem Então interessante. existe uma coisa aí no meio que nós vamos entrar um na vida do outro. Tá, em 2017 a gente se conhece mais... mais humanamente. Não como instrutor e como aluna, né? Aí você foi fazer o curso... De abordagem técnica, tentativa de suicídio, 2017. em 2017. Tá, qual edição do curso, você lembra? Se não me engano... Quarta, quinta, sexta? eu acho que é a oitava edição. Oitava. E Essa história é legal. Eu lembro de ter feito uma pergunta na época pro Capitão Diógenes, né? Eu falei, Capitão Diógenes era terrível. O Major era gente boa, mas o Capitão... mudou, né? A versão mudou, deu um F5. Mudou. Meu amigo pediu pra eu me humanizar, então eu me humanizei. E eu lembro que eu perguntei, Capitão, o que o senhor está falando sobre essa conversação, né? Essa didática que a gente tem que ter com o tentante é maravilhoso. Mas, se a vítima for surda? Aí fez pã. Aí eu, meu Deus, eu estudei tanto, não sei essa resposta. E se ela for cega? Então, no começo a pergunta foi essa, se ela for surda. Aí o que o capitão respondeu? Traga a resposta no próximo curso. Porque eu não tinha, né? Traga a resposta. E eu fui embora do curso, falei, cara, não é possível. Mas você não tinha lido uma linha sobre Libras? Nada, não tinha conhecimento. Nada. Linguagem brasileira. Língua brasileira de sinais. Língua brasileira. Isso. Língua brasileira de sinais. E aí, em 2014, quando eu tava no estágio... você não tinha lido nada? Não, eu não tinha. Eu já tinha pego uma ocorrência em 2014 no estágio. E que eu me deparei com uma tentante suicida que... Você tem o vídeo dela, da ocorrência, desse atendimento? Dessa ocorrência eu não tenho. Não? Dessa daí não foi... Nós temos uma junto aí que depois eu vou te mandar. Essa foi presencial. Vou te mandar. Vamos colocar não da ocorrência, mas eu tenho do que gerou essa ocorrência, que foi uma reportagem na Rede Record. Ah, sim, verdade. A descrição disso daí que fizeram uma reportagem com ela por causa dessa ocorrência. É que a gente acaba não gravando essas ocorrências. Será que a gente consegue mandar pro Cabelo para ele colocar essa daí, para o pessoal ver o que aconteceu ou não? Consegue, Cabelo. Ó, que demais, hein? Boa. Quer explicar o que aconteceu nessa ocorrência? Então, em 2014... Vamos antes lá, vamos para contextualizar. Em 2014 eu peguei uma tentativa de suicídio, estava no estágio, no PB Horto, e aí a gente foi pro resgate de uma tentativa de suicídio. E quando chegou nessa ocorrência, tinham vários bombeiros no local, era uma laje, assim, e a vítima estava já com os braços cortados, sangrando bastante, ela gritava, mas não eram palavras. Então ela gritava, mas não tinha nada ali. E aí eu comecei a perceber que se ela fosse, né, tá raivosa com alguém, ela de repente faria um xingamento, alguma coisa assim. E ela e não era algo que eu conseguia entender. E eu achei que essa vítima não escutava, que ela era surda. Duas coisas foram fundamentais. O fato de eu ser mulher na ocorrência, porque eu era a única mulher no local, e o fato de eu me conectar com ela. Então a primeira conexão foi essa aqui, ó, olho a olho. Olhei nos olhos dela e comecei a tentar fazer alguma mímica ali para mostrar que eu queria entendê-la. E ela se conectou comigo, e aí eu fui pedindo calma, fui pedindo para ela vir para cá, para ela deixar a faca no chão. E aí ela foi vindo, tal, até que ela já saiu da zona de perigo. Então a gente já tinha 80% da ocorrência ganha ali. Mas eu mostrei pra ela lá que eu precisava fazer um curativo no braço dela pra tirar o sangue e tal. E acabou dando certo, eu consegui colocá-la no resgate e a gente conseguiu socorrê-la. Depois dessa ocorrência, eu voltei e falei, eu preciso aprender a me comunicar com esse público. Porque se eu travei, imagina quantos bombeiros
já travaram na vida e vão continuar travando se a gente não souber lidar com as pessoas. Né? Não só surdo, mas qualquer atipicidade, qualquer deficiência intelectual, um autista, enfim. E aí em 2010 eu fiquei com aquilo, né, dentro de mim, mas em 2017 eu fiz essa pergunta lá no curso de tentativa suicídio. E aí eu perguntei, capitão, e se a vítima for surda? Ele falou, maravilha, traga a resposta no próximo curso. E eu falei, tenho duas opções, ou eu guardo de novo essa informação aqui, ou eu vou atrás e vou aprender como se fala isso daí. E aí, então, acho que como se comunicar em Libras. E aí, em 2018, eu lembro que eu voltei e falei, capitão, lembra que eu fiz uma pergunta? Então, eu trouxe uma sugestão de uma resposta. Da gente fazer, eu fui atrás, na minha cidade tem um espaço que chama Cultura Surda, e eu cheguei lá numa sexta-feira à noite, depois do expediente, fardada, por minha livre e espontânea vontade, e falei pra Cíntia, né, a professora Cíntia, que é surda, mas ela se tornou surda, então ela fazia leitura labial, que ajudou na minha comunicação ali naquele momento. Olha, sou bombeira, eu gostaria de conversar com as pessoas que estão tentando se matar, mas se for um surdo, eu não tenho esse conhecimento. Como que eu faço? Será que eu posso fazer um vídeo com algumas frases? Você me ajuda a interpretar? E eu jogo isso para os bombeiros? Pelo menos eles vão ter algum material ali? E eu voltei com esse vídeo caseiro, sem luminosidade, sem nada, e falei, capitão, será que a gente não pode incluir isso? Não vamos ensinar isso, não tem importância e tal. Aí no próximo mês, capitão, será que dá pra... pega uma aula aí e tenta, vê se dá certo, vê se os alunos vão gostar, deixa eles até mais tarde e tal. Porque eu não queria, porque é o seguinte, o pacote do curso, ele é 40 horas aula. Se você ficar enxertando muita coisa, ele passa de uma semana para 2, para 3 e daqui a pouco vira 6 meses de curso. Então eu nunca quis inflacionar muito esse pacote de 40 horas aula. Mas a persistência dela, não meu convencimento, a persistência dela fala assim, tá bom, faz o seguinte, eu não vou liberar o pessoal hoje às 4h30 e você fica o tempo aí que você quiser ficar. E ela ficou. Criei uns slides ali e em cima do vídeo, são 12 frases, em cima desse vídeo eu fui brincando ali com eles e falando, pessoal, existem pessoas que não sabem se comunicar. Mas não me convenceu. Não, mas é isso, Odi, fala sério, olha só a preocupação, não só por causa de uma ocorrência. E numa ocorrência normal de incêndio, resgate e salvamento, onde você tenha a necessidade de uma interpretação por Libras, pela língua brasileira de sinais, isso. Ou por qualquer outro tipo de acionamento de emergência, por exemplo. Como é que você pode não ter uma corporação como o Corpo de Bombeiros, não ter um preparo disso? Então, por causa dessas ações, eu acompanhei bastante no comando, foi a necessidade da adaptação, principalmente por causa do aplicativo que ainda está com diversas ferramentas para trazer esse público para emergência. Então, quer dizer, como é que você vai falar? Opa! Ô, louco! Patrocínio do... Pelo amor de Deus, o coronel servindo a gente, que eu vou pagar 20 agora. Pelo amor de Deus, hein? Odi, e não é qualquer café, não. Aqui, ó. Bomba Café. Bomba Café, rapaziada que não conhece, fica aqui na Praça Clóvis Bevilacqua, ou Praça Clóvis. Praça Clóvis, aqui na Praça da Sé, gente. Na frente do Tribunal de Justiça, Justiça, comer um pedacinho de bolo aqui, vem tomar um café. Vale muito a pena, a temática aqui é maravilhosa, você que respira, quis um dia ser bombeiro, é bombeiro, independentemente de qual sobrenome, civil, militar, de qualquer... Vem aqui, passa Gosta aqui dos bombeiros, passa no Bomba tomar Café, esse cafezão aqui. Comer um bolinho, olha lá. Show de bola demais. Mantecal da vovó, meu amigo. Mas deixa eu te falar. É isso. Essa evolução, deixa eu te servir, que eu servi meu vereador aqui, pelo amor de Deus. Essa evolução do atendimento do Corpo de Bombeiros, você falou tudo. Ela começa com preocupações que vocês tiveram num curso pontuais, que foram levadas e que abriu os olhos, não só dos bombeiros, mas da polícia militar. Mas aí é que tá, Palombinho, ela não me convenceu. Porque quando ela falou, eu falei, eu vou deixar ela dando essa aula aí, e depois, né, meu amigo, aí vem o grande lance. Como que a vida convidou de uma maneira maravilhosa. De alguma forma, né, ela converge para que a coisa tenha que ocorrer. Um dia eu estou voltando da escola, passando na Moca, né? E aí eu passando num condomínio da Moca ali, Luzes da Moca, lembro até hoje. Eu vi um monte de viatura do bombeiro parada ali,
E aí o pessoal, né, eu vi, eu encostei. Receber mãozinha de bombeiro. Não, porque recebi, o negócio recebi mãozinha de bombeiro, olha que bacana. E eu encostei e ele falou assim, capitão, é uma tentativa de suicídio. Aí eu falei, caramba, meu, já fechei a viatura, subi, o pessoal me acompanhou até não falaram nada, até eu acho que o terceiro andar, o segundo andar, alguma coisa assim. Quando eu tô chegando no andar, antes de abrir a porta do elevador, o bombeiro vira para mim e falou assim, capitão, parece que ela é surda. Aí você... Aí eu, pã! Aí na hora eu lembrei dela, mas não falei nada. Entrei. Quando eu entro, Palombinho, no apartamento, era um apartamento amplo, né? A moça estava na sacada, né? E ela estava, quase meu amigo, projetada, ela né? estava acuada. A palavra é essa, ela estava acuada. Não porque os bombeiros estavam sendo agressivos, de forma alguma. Porque os bombeiros, assim como eu também passei a ser mais um ali, a gente não sabia o que fazer. Porque ela era surda, não havia comunicação. Interação nenhuma. Ela não olhava para vocês e ela não te Nenhuma. escutava. Imagine uma pessoa tentando o autoextermínio, tentando se matar, sem conexão de linguagem nenhuma com o ambiente. O bombeiro querendo ajudar e não conseguindo. E ela, aí na hora, ela já estava nesse esquema de querer pôr aula lá, e eu tentando fugir. Falei, meu Deus do céu, que menina chata com esse assunto, meu Deus, ela tá brincando. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um vídeo chamada. E aí vem Você sacou o WhatsApp? Eu peguei meu celular, fiz uma videochamada com Eu tava ela. tava na viatura. Você tava andando, né? Eu Você tava na contou viatura. E aí eu fiz um vídeo chamado com ela, que olha como a coisa, ela podia estar ocupada e não atender, Sim. o que faria eu desligar E pronto, e tem acabou, meio, acabou, né, meu irmão? Aí ela atendeu, eu virei, falei, mulher, a situação é essa, muito rapidamente. E eu falei, eu vou virar a tela para a moça e você Tenta tem comunicar. uma conexão, né? Cara, essa mulher me faz a conexão, me reverte a tentativa de suicídio. Mas como é que você chegou? Você chegou a encostar nela? Eu fui mostrando assim pra ela, fui encostando, mostrando. Eu acho que quando eu mostrei, porque aí eu não tava olhando pra tela, quando eu mostrei, ela se interessou, porque ela viu Libras, é isso? Isso, ela viu Libras. Eu, na verdade, retirei, língua, né? eu tirei a nossa cobertura, né? E falei pra ela que eu trabalhava no bombeiro, pra ela ter calma, né? Que todos os bombeiros estavam ali, que era pra ajudá-la. Então eu fui fazendo alguns sinais tranquilos pra que ela entendesse que eu tava com a mesma roupa. Eu era uma mulher novamente, então isso acabou também ajudando. E naquele momento ela realmente foi assim se interessando até que ela saiu do perigo. Ela saiu do perigo. Saiu da sacada e veio. Nisso falei que ia foi chamar um o intérprete. Encostou, não pôs a mão nela. Encostou só, Encostou fechou a porta. Fechou, pronto. O perigo já estava. E aí ela ficou com o meu celular e ficou aguardando o intérprete chegar. E você estava lá no plantão, né? E aí quando você estava na viatura e colocou e você viu que ela saiu de perigo, qual foi a sensação? Não, eu fiquei realmente agradecida, né? Realmente agradecida. Eu me emocionei, depois voltei pro quartel e na época eu lembro que eu dei de encontro com o chefe do B3, na época o Tenente Vieira. E ele percebeu que eu tava ali com os olhos meio lacrimejantes e tal. Ele falou, o que aconteceu? E eu falei, eu acabei de atender uma ligação, videochamada, e eu conversei com uma surda e ela tava tentando suicídio e ela realmente desistiu. E aí eu fiquei realmente emocionada. Ele falou, como foi isso? Eu falei assim, realmente o capitão me ligou e aconteceu isso e tal. Foram duas, né? Então foi a emoção. Agora me conta. E aí a segunda, qual foi a segunda? Toma. Aí eu tapa na minha cara, eu falei assim, adivinha se a partir da edição seguinte do curso, já as aulas não foram incluídas e estão até hoje lá. Ela foi, né, como eu disse, ela foi a pioneira, porque depois dela nós temos a Capitão Caroline, a Carol, né, a Carolzinha. Isso. Temos o soldado... Meu Deus do céu, Walker o Walker é outro. E tem mais um. A soldado Laís, também do a 16. Laís, tem e outras tem mais pessoas. Mas a pioneira disso tudo foi ela. Então, mas olha só, posso te falar um negócio pra você? Lógico. Ó, pra mim, traz uma grandeza de espírito tua, meu irmão, que é invejável, porque você fala assim, cara, você conseguiu ter a sacada de ligar pra ela
porque você já teve um insight uma vez que ela te perguntou e ela se especializou e você acabou, de alguma forma, salvando a vida dela e mais, trazendo esse tipo de língua brasileira de sinais para dentro do Corpo de Bombeiros, que motiva hoje toda uma mudança. E a mudança não dá para fazer de uma hora para outra. Sim. Ela Não vai ter dá. que ser aos paulatina, poucos, construída. ela vai ser construída. Construída, Cara, construída. Isso é demais, cara. E assim, a participação dela, e eu acho que é o seguinte, o futuro, né? Eu trabalhei 18 anos com educação, né? Na escola de bombeiros, o futuro é a inclusão disso aí em todos os cursos nossos, Paulo Bio. Atendimento pré-hospitalar é para ontem. Atendimento pré-hospitalar no pacote novo que vai ser criado, né? Ele é para ontem. Então, assim, lógico, a gente não vai formar nenhum intérprete, não é também a pretensão da Rimoli. Sim. Mas, assim, você acalmar um tentante, você acalmar uma vítima, sabendo, olha, você vai ser socorrida para um hospital, calma, espera que o intérprete está vindo. Meu, isso já localiza aquela pessoa que está... Sim. E é legal pontuar que eu não sou intérprete, eu tô no meio do caminho. O processo de formação são 4 anos. Então eu tô no meio do caminho. Mas esse pouquinho que eu aprendi Já ali é o suficiente. é uma iniciativa para tentar gerar isso tem alguma que estar coisa, na nossa né? carga curricular. Lógico, Né? Sim. E não há Tem até um projeto de lei sobre isso, né? E isso a gente está falando muito antes, né? Dessa onda de Libras que depois teve no país pela primeira-dama, né? Então, mas a gente está falando 2017, 2016, 2014, quando ela começou os primeiros trabalhos. Isso, né? e isso traz pra gente essa inclusão que nós necessitamos das pessoas. Primeiro, nós temos o telefone 193, ótimo. Só que ele busca uma série de, às vezes, dados que dificultam uma localização, que dificultam a identificação da pessoa, porque ela está nervosa. Então, quando você aplica isso num aplicativo, num app, e aí essa nova tecnologia que ela está em desenvolvimento ainda, ela vai incluir outros serviços que são os serviços das pessoas surdas isso aí. e muda. Então, quer dizer, o que adianta você sacar, vou ligar para o 93, espera um pouquinho, pô, ela é muda. Então ela precisa utilizar a ferramenta e nós trazendo para todo o estado essa inclusão, porque a pessoa precisa ser atendida. A gente está falando de caso de vida ou morte, onde a gente já sabe onde ela está, o que está acontecendo com ela, porque quem não usou o aplicativo ainda pode dar uma olhadinha e ver que ele é muito fácil. Sim. Ele tem as localizações autoexplicativo. E explica pra gente, Rimoli, então uma pessoa que é surda, né, ela tem como fazer a aplicação. E uma muda, como que ela pode fazer, por exemplo, para utilizar? Tem outros aplicativos que contemplam, por exemplo, o do Corpo de Bombeiros, se ela for cega? Se ela for cega, ela tem um aplicativo que consegue fazer a tradução. Então, ela vai na tela, passando o dedo e ela vai lendo em voz alta, né? WhatsApp, agenda, telefone. Ótimo. E aí, ela clica 2 vezes. Então, ela vai colocar lá, Corpo de Bombeiros. Ela vai clicar 2 vezes e ela vai passar o dedo e vai falar incêndio. Aí, ela clica 2 vezes. Aí, em vegetação, incêndio de residência. Então, ela consegue fazer o acionamento Tinha um aplicativo maneira. antigamente, um Isso é rapaz, demais, né? temporário também. Não, temporário não, desculpa, Frente de Trabalho. Lembra a Frente de Trabalho? O programa Frente de Trabalho da Secretaria de Trabalho, né, aqui de São Paulo. E ele era cego. Ele trabalhava na escola de bombeiros, ele era cego. E ele tinha um aplicativo que era o JAWS. Lembra até hoje, JAWS para cegos. Esse fala. Que Aqui, fazia... ó. Olha lá, tá aí? Qualquer lugar na tela. Então aqui... Só encosta o dedo. Olha lá. Fala. Fala. Verbosidade. Botão. Olha lá. Áudio. Botão. Então eu só estou colocando aqui, ó, posicionando na tela, ó, e ele já dá um... Olha lá, ele está escrito, Isso, tudo que ele está faz escrito, a leitura ele em faz voz a alta. leitura. Então, por exemplo, se eu tenho um aplicativo dos bombeiros, ó, bombeiros, Entendi. incêndio, enfim. É um aplicativo É um inclusivo. aplicativo, é lógico, muito legal. Essa é uma inclusão Muito real. legal. E aí esse menino, a cada 15 minutos, por ser um aplicativo, um programa de computador, então ele, lógico, trabalhava com a tela desligada, só que ele trabalhava e ele aplicava a R e falava a palavra, a cada 15 minutos caía. E a gente se cotizou, né? E compramos o que na época, eu não sei, eu ajudei muito tempo aquela fundação Norina, oh meu Deus do céu, Dorina Novil, né? E
eles têm isso aí, essa coisa. Então, de repente, quem sabe até fica uma ideia aí, né? Essas parcerias com essas fundações que lidam com cegos, com surdos, né? Seriam coisas maravilhosas para também nos ensinar. Sim. Porque a gente quer aprender, a gente quer incluir eu essas tenho uma história pessoas. curiosa que dando aula numa escola lá em Campinas, uma escola municipal, eu fui dar aula para uma turma de 5º ano do programa Bombeiro na Escola. Fiz o rito como todas as outras, fiz a articulação, então eu cheguei e vou dar aula para essa turma. Quando eu chego nessa turma, tem 4 deficientes na sala de aula. E cada um com uma deficiência em específico. E eu falei, uau, né? O que eu faço? De que maneira eu vou conseguir adaptar essa aula para esses 4 tipos de deficiência diferentes? Além dos outros alunos, que eu tenho que considerar a individualidade de cada um. Então, a gente tinha um déficit de atenção com hiperatividade, eu tinha um autista, a Maria Elisa cega e um menino com transtorno do opositor. E eu cheguei para dar uma aula, um bombeiro na sala de aula, eles já ficam todos agitados, a gente tem que demandar um tempo para fazer esse acolhimento e tal. E aí eu comecei a dar aula, de repente eles recebem uma cartilha, né, de presente do estado. Aí de repente esse menino pegou uma cartilha e começou a fazer um rolinho assim, no meio da minha aula. Aí eu falei, desliga a sirene. Não pode, o bombeiro só liga a sirene quando tá indo pra ocorrência. Se a gente liga, que número que a gente liga? Aí as crianças, 193. Falei, se a gente liga 193, é pro bombeiro ir pra uma emergência. Então desliga. Aí ele parava. Aí daqui a pouco vinha o autista saindo correndo, gritando e me abraçava. E aí eu vi que ele tava me abraçando e tirando a atenção da linha de raciocínio que eu tava seguindo. Eu falei assim, Diego, como que o gato faz? O gato. Aí ele, miau, miau, miau. Eu falei, como que o gato anda? Aí ele agachou e começou a engatinhar. E tinham 5 fileiras, então ele engatinhava e voltava de ré. Eu falei, pessoal, o Diego tá mostrando pra gente como a gente faz pra sair de um incêndio. A gente tem que sair agachadinho, igual um gato. E aí a Maria Elisa, né, essa aluna cega, que foi uma inspiração para mim, super prestativa, questionadora, assim, curiosa. E eu saí daquela aula, né, pensando, cara, eu desenvolvi uma nova habilidade. Eu não sabia que eu fiz um stand-up pedagógico aqui para conseguir atender todas essas crianças e sair, pelo menos, não achando que era um fracasso. Mas eu saí de novo com essa mesma sensação. Será que é a melhor forma de eu me comunicar com essas atipicidades? Ah, não sei, então vou estudar. Só que para essa aluna cega, ela não tinha o material adaptado. Então os outros alunos, eles tinham a apostila, eles estavam vendo ali. Sim. Mas essa aluna, ela é alfabetizada em braille, ela tinha maquininha, então eu falava e ela tac, 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 tac. Eu falei, cara, que curioso, ela tá fazendo anotações da minha aula em braille. Que legal isso, mas ela é muito curiosa. E eu saí daquela aula, tendo que voltar na próxima terça-feira, e eu falei, o que eu posso fazer na vida dessa menina para que ela entenda melhor ou sinta, né? E aí eu propus uma dinâmica no final da aula, que eu falei que ia trazer uma surpresa e tal. Criei um tapa-olho, assim, de TNT e dei para todas as crianças. E aí eu mudei a condição delas. Todas que enxergavam estavam com a venda nos olhos. E eu peguei a Maria Elisa e falei para ela que eu gostaria que ela vestisse a roupa do bombeiro. Então eu levei o meu EPI, né, equipamento de proteção individual, e ela vestiu. E ela foi falando a sensação para os alunos. Então aquele aluno que era bagunceiro, ele fazia assim, shh, não tô ouvindo, né? Para ele conseguir participar da aula. E aí todos participaram, foi uma aula em silêncio, assim, inclusive do transtorno de déficit de atenção, do autista, do transtorno opositor, todos estavam envolvidos, engajados. E aí a Maria Elisa ia falando, eu tô colocando uma calça, é grossa e tal, e agora eu acho que é um capacete, e aí tem que colocar um negócio na cabeça, e ela foi descrevendo como é a EPI. E aí depois eles tiraram a venda e viram realmente a Maria Elisa lá vestida de bombeiro. Foi, assim, sensacional, assim, pra mim. E eu vou te falar, eu sou testemunha dessa didática dela. E tudo isso que ela está falando, eu vejo na prática todas as edições do curso, né? Porque, assim, o assunto da abordagem, né? O assunto suicídio é um assunto pesado. Pesado, né? difícil, né? Se você não trouxer leveza para esse assunto, se você não tiver uma falar didática fácil, boa, uma alegria ao falar, entre aspas, essa alegria, por gentileza, a coisa se torna muito pesada. E essa didática, essa criatividade pedagógica que ela tem, né? nasceu com ela mesmo. Nasceu com ela, é dela e o pessoal sai.
cativado quando sai da aula dela. E é mais ou menos isso aí que ela tá A falando. primeira dinâmica no curso eu já coloco lá 2 grupos. A gente faz uma competiçãozinha porque é legal, né? Coloco o grupo lá e falo, olha, agora vai ter uma pessoa que vai ter que falar e todo o grupo vai ter que interpretar uma profissão. E aí eu coloco uma profissão designer de interiores. Como que a pessoa vai ali gesticular um designer? Então, assim, ela vai ter que usar a expressão facial, corporal, a mímica, vai ter que tirar o talento do baú. Conta pra mim, então. Então, essa aluna, ela trouxe pra você essa experiência para você desenvolver em Braille os novos materiais do Corpo de Bombeiros. Isso. Então, agora o Corpo de Bombeiros possui os materiais de acionamentos, de não só, mas também de primeiros socorros, de prevenção aos incêndios em Braille. Foi esse o A material que você sacada desenvolveu? foi que, assim, eu voltei falando, essa aluna tá super interessada. E ela, é bem poético que eu vou falar, mas ela me ensinou a olhar com outros olhos a inclusão. Então, a partir do momento que eu voltei, falei, Quantos cara... anos ela tem? Ela tem 11 anos. 11 anos. No quinto ano. E aí eu voltei pra casa e falei, cara, eu preciso achar como eu vou adaptar o material, mas eu não sei, eu não sou alfabetizada em Braille ainda. Eu não sei o que fazer. E aí eu fui no Instituto dos Campineiros Trabalhadores, Instituto dos Cegos Campineiros Trabalhadores em Campinas. Cheguei lá, conversei com o dirigente, falei, olha, eu gostaria de adaptar o material, que é o material pedagógico do bombeiro, como que eu faço? E aí o Sandro, né, ele falou pra mim, tudo que for imagem, você tem que fazer uma descrição. Então, a capa da apostila, por exemplo, eu tive que fazer uma descrição. É um céu azul, uma criança ao centro, uma escola, um caminhão de bombeiro. E aí você faz essa descrição em texto, a gente transforma em Braille isso. E só que a gente tem atividades no meio da apostila que é tipo o jogo dos 7 erros. São 9 cenas, mas é como se fosse o jogo dos 7 erros para a criança olhar a cena e falar, isso aqui tá perigoso. E ela faz uma marcação. E aí eu tive que adaptar para perguntas reflexivas. Numa situação em que há um ferro ligado na tomada e a parte de ferro encostado na tábua de passar roupa, o que você acha que pode estar perigoso nessa cena? E aí, para que essa aluna interaja com o instrutor ali. E aí eu fiz toda essa descrição, tá? Um amigo ali do trabalho também fez algumas correções. Falei, vê se dá para entender. Aí ele falou, não, dá. Levei até o instituto e fiz a primeira impressão do protótipo. Paguei do meu bolso lá e fiz a primeira impressão. E aí, quando eu peguei aquele material, eu falei, cara, isso daqui precisa ser amplamente conhecido, assim, porque é uma iniciativa muito legal. E aí eu levei lá pro tenente, o capitão, a gente conversou com o coronel Eglis e ele conversou com o coronel Vitor e isso já foi apresentado ao coronel Pavão para que a instituição consiga fazer a licitação e consiga comprar. Então, a minha ideia é que um cego lá de Presidente Prudente possa ter acesso a esse material. Sim, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vai. O comandante é uma pessoa não só muito humana, mas é uma pessoa também sensível a esse tipo de inclusão. Com certeza, o bombeiro já tem isso historicamente. Sim. Ele não tinha uma rímule para fazer, certo? É isso mesmo. Eu fico aqui, puxa, ela tá falando, eu tava passando uma história na cabeça, né? Porque, puxa, ver você, né? Aquela moça que veio para fazer o CBCS, né? Que sofreu tanto para fazer, metade do CBCS fez grávida, né? E olha que legal, as atitudes dela mudando o conceito de educação dentro do Corpo de Bombeiros. A gente fica muito orgulhoso, Rímoli, sério mesmo, de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido para a inclusão das pessoas surdas, mudas, né, que tem ali a dificuldade às vezes do acionamento para o Corpo de Bombeiros, as cegas. E a gente tem certeza que você mudou aí esse patamar de atendimento nosso, vai ajudar nessa inclusão de mais de 2 milhões de pessoas, é isso, né? 2,6 milhões no Brasil. Vídeo, eu acho que passa de 3 milhões agora. 3 milhões de pessoas que precisam desse atendimento. Parabéns. Eu fiquei muito orgulhoso de conhecer a sua história. Eu tenho certeza que o pessoal aí de casa também vibrou demais com com os insights e as suas sacadas, menina. Parabéns. Rímoli, obrigado. De coração. Eu estou orgulhoso porque de alguma forma eu faço parte dessa história de ver o teu crescimento, né? E o teu crescimento ter feito
a vida de tanta gente ter sido transformada e está transformando também a vida dessas pessoas. Então, parabéns. Você realmente é o estereótipo de pessoas que salva vidas. Então, eu tenho muito orgulho do teu trabalho. Parabéns. Que isso. Então, Eu que antes gostaria muito de agradecer a atenção de todos vocês, né? E que o trabalho do bombeiro possa ser espalhado e difundido aí para a inclusão. É isso aí. Então, atento. Cobom, tá no que aperto. Era um pouquinho. Pô, agora eu tô ansioso porque eu fiquei emocionado com isso, pô. Atento, 193 BombaCast, ô Cobom. Que a PQRV, Cobom. O 193 BombaCast, regresso à base. Bom regresso a todos, boa noite, bom descanso, parabéns aí por todos vocês, valeu. Obrigada. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado esse 193 BombaCast com a Cabo Rimoli do 7º Grupamento, que deu uma lição de vida. Até o próximo episódio. Tamo junto nessa. Valeu.